Gurizada, aqui é o professor Giovanni. A gente vai hoje, através da aula de física, discutir sobre algumas ideias relacionadas ao pensamento científico, tá? A gente vai discutir aqui algumas ideias que eu quero apresentar para vocês, que fazem parte, então, do palavreado, né, da ciência, para se referir a como os cientistas pensam. A gente vai procurar relacionar essas ideias e exemplificar elas com casos reais, né? E alguns exemplos, alguns comparativos, algumas analogias. E ao final a gente vai ter uma atividade de compreensão, tá? Então, para se preparar, vocês no caderno agora vão fazer a seguinte atividade. Vocês têm ali algumas palavras-chave, que é fenômeno, hipótese, lei, dentro do contexto da ciência, né? O que é uma lei científica, o que é uma lei natural, o que é uma teoria, o que é uma evidência. Pensem em ciência, o que vocês acham que é, e depois a gente vai fazer isso depois que a aula terminar, tá? Tentem fazer isso em cerca de 7 minutos, tá? Fazer alguma descrição breve, mas não vaga, né? Também que alguém lendo não vai entender o que tu escreveu. Como vocês estão à distância, podem levar um pouco mais que 7 minutos, eu ia prever isso dentro da sala de aula para dar tempo. Então, tomem esse tempo, façam essa tabela ali, pausem o vídeo, façam essa tabelinha no caderno e preencham a coluna da esquerda, o que vocês acham que é. Tá? Pausem o vídeo e façam isso. Eu vou continuar aqui a projeção. Então, eu espero que vocês tenham pausado o vídeo, porque vocês precisam fazer isso antes, né? Senão a aprendizagem ela não vai se dar da maneira como eu estou planejando. Então, realmente, pausem o vídeo, tá? Então, ilustrando uma pequena anedota da pesquisa científica, tá? Salientando que ela não ocorre sempre assim, é uma anedota no sentido de que é uma historinha para ilustrar mais ou menos como acontece o processo científico, tá? Então, temos lá cientistas na natureza ou no laboratório, e de repente, ou eles conversando, desperta-se o interesse da equipe por um certo fenômeno. No segundo momento, perguntas começam a ser elaboradas, ou no mesmo momento, perguntas começam a ser elaboradas que possam nortear a investigação deles. Então, eles passam a fazer leituras, né, passam a fazer uma revisão bibliográfica para conhecer o que já se sabe sobre o assunto. E eles, então, vão começar a elaborar hipóteses, ideias do que eles acham que está acontecendo ali. Eles, então, constroem uma certa metodologia, como a gente viu ali na aula de química, né, sobre metodologias. Então, eles vão ou selecionar algumas observações ou algum experimento, vão construir, né, algumas práticas a se fazerem, algumas medições para se fazerem. E então os resultados vão tender ou não a confirmar a hipótese deles. Os resultados deles então vão ser publicados em revistas científicas, tá? Ou ao menos vão tentar publicar os resultados deles em revistas científicas. E o estudo vai ser, né, repetido de uma maneira similar, ou não, ou às vezes vai ser repetido de uma maneira diferente, para justamente testar outras possibilidades ao redor do mundo. Veja que ninguém é convidado necessariamente a fazer essas repetições, são grupos de pesquisa que se interessem, né, pelo assunto, que possam acabar vendo algum valor naquela pesquisa ali. Então, eventualmente, os resultados vão poder ser confirmados ou não, e à medida que eles são cada vez mais confirmados, eles vão acabar compondo uma evidência, por assim dizer, uma prova de que aquela hipótese, então, está sendo confirmada, e a hipótese deixa de ser um palpite e ela passa a ser um fato, ou seja, um consenso, né, de que a comunidade científica concorda que ela é uma representação da realidade, que ela é uma verdade, por assim dizer, na forma de lei ou de teoria. É mais ou menos esse o processo que passa para que uma hipótese seja um fato, uma verdade científica. Então vamos tentar assimilar agora essa historinha com a relação das ideias e com alguns exemplos e analogias. Então aqui um mapa conceitual sobre o que foi conversado, né? A gente tem ali no balão verde mais acima a natureza e o universo, ou a sociedade, no caso das ciências humanas e sociais,
né, o mundo, ele apresenta vários fenômenos, né, várias coisas que se mostram para a gente por aí. E esse fenômeno vai despertar, indo ali pelo meio, ele vai despertar perguntas, né, elaboradas por uma equipe de cientistas, tá? Ou um cientista sozinho, mas ele geralmente pertence a uma equipe, tá? Essa pergunta norteadora, então, elaborada pela equipe, essa equipe também vai procurar elaborar uma hipótese, uma proposta de resposta para essa pergunta norteadora. Tá? Então, a hipótese ela tenta responder essas perguntas, por isso que é importante esses processos de elaboração das perguntas. Então, a própria equipe também vai escolher e vai procurar aplicar uma certa metodologia para tentar testar, então, essa hipótese, né? Um experimento que vai testar essa hipótese. Se comprovada, ela pode, então, virar uma teoria ou uma lei. Uma teoria faz o quê? Ela vai explicar o porquê algo ocorre de certo jeito. Então, por que a Terra gira ao redor do Sol e não ao contrário? Por que a Terra é redonda e não outro formato? A gente vai discutir isso em física ao longo desse trimestre. Então, quando alguém consegue propor algo a respeito, explique o porquê algo ocorre do jeito que ocorre, a gente vai ter uma teoria. Tá? Uma teoria comumente engloba várias leis. Então, o que é uma lei científica? Ela é uma descrição de como um fenômeno ocorre. Esse trimestre, por exemplo, a gente também vai ver em física a respeito das leis dos movimentos dos planetas ao redor de estrelas. Então, a gente vai estudar como esse movimento acontece, né? Quais são as regras matemáticas que descrevem, que especificam como esse movimento acontece. Tá? A comunidade científica lá do outro lado, no balão rosa, ela é composta internacionalmente por várias equipes de cientistas espalhados no mundo. E a equipe de cientista, enquanto busca por evidências, provas para suas ideias, a comunidade científica, por sua vez, através de replicações dos estudos, ou através de publicação ou não, né, de negar-se a publicar certo artigo científico porque acha que ele não está bem elaborado ou que o estudo apresenta algum tipo de falha, ele vai julgar, avaliar, criticar as supostas evidências que a equipe julga ter encontrado. A comunidade científica, então, vai conseguir definir ou não, né, se aquela hipótese vai ser elevada, por assim dizer, a situação de fato, verdade e consenso atual. É importante distinguir que verdade em ciência não é a mesma coisa que verdade em matemática, por exemplo. 1 mais 1 é igual a 2 eternamente, desde sempre. Agora, por que os planetas giram ao redor do Sol? Bom, a gente tem uma teoria de cerca de 400 anos que ela serve muito bem, mas que ela não serve muito bem para outros objetos que a gente sabe que tem no universo. Então, 100 anos atrás, o Albert Einstein ele propôs outra teoria que vai conseguir explicar tanto coisas antigas quanto alguns conhecimentos mais recentes, por assim dizer, do que se sabe sobre os objetos celestes. Então, as teorias, elas vêm e vão, e, em geral, a comunidade científica sempre busca por teorias que consigam explicar cada vez mais ou melhor as coisas. Então, aquilo que é verdade na ciência, aquilo que é fato na ciência, é simplesmente aquilo que é o atual consenso. Não significa que ela é uma verdade absoluta no mesmo sentido de 1 mais 1 igual a 2. Tá? Cuidado com essa distinção. Então, alguns exemplos, tá? Um fenômeno, então, um exemplo de fenômeno seria a queda e o movimento planetário, que a gente vai estudar ao longo desse trimestre. Uma pergunta que poderia ser feita é por que ele ocorre? Isso vai nos levar a algumas hipóteses, algumas leis. Então, uma hipótese, por exemplo, os corpos celestes se influenciam de alguma maneira, que é a hipótese que Newton fez há uns anos atrás. Uma lei científica que surgiu de estudos assim foi a lei da gravitação universal, que a gente também vai estudar esse trimestre, que descreve como planetas aparentemente se atraem um ao outro por uma força chamada gravidade. E uma teoria que engloba essa lei, que explica por que essas coisas acontecem do jeito que acontecem, é a mecânica newtoniana, que basicamente, não só, mas basicamente é as 3 leis de Newton que a gente estudou, tá?
E as evidências de que isso de fato seja verdade, ou melhor, que isso funcione, são as medições astronômicas laboratoriais feitas ao longo da história. Outro exemplo científico seria o fenômeno da especiação. Então, né, as diferentes animais, aparentemente, eles se desenvolveram ou se apresentam na natureza da forma de diferentes espécies, né? Mamíferos, répteis, dentro dos répteis tem diferentes tipos, né? Então, uma pergunta que convém se fazer é por que isso é assim, por que isso ocorre? Uma hipótese que o Darwin propôs uns 200 anos atrás é que os seres eles evoluíram, eles foram se transformando ao longo de milhões de anos a partir de ancestrais comuns, né? Em função da interação entre si e com o meio ambiente, eles foram sofrendo mutações, né? E acabou surgindo essas diferentes espécies que a gente conhece. Então, leis científicas que têm a ver com essa explicação, uma delas é a lei da seleção natural, e uma teoria que engloba essa lei é a teoria, então, da evolução de Darwin, que eu citei ali. A evidência que leva a gente a julgar que isso é uma verdade são os dados de fósseis, de DNA, e a distribuição geográfica de várias espécies. Eu não vou... O vídeo já está com 11 minutos, não quero me demorar muito. Eu gosto muito de evolução, mas eu estou me segurando para não discutir muito a respeito. Se vocês já não estudaram, vocês vão acabar estudando isso em biologia em algum momento, tá? Mas quem tiver interesse pode entrar em contato comigo. Eu tenho alguns vídeos que eu curto muito sobre isso, mas que eu posso compartilhar com vocês para quem gosta desse assunto. Algumas analogias agora fora da ciência, tá? Mas que o raciocínio científico ele também pode auxiliar. Então, por exemplo, na agricultura, a gente tem um certo fenômeno ali, uma praga numa cultura, na couve, por exemplo. Tá? Uma pergunta que pode ser feita, né, pode ser útil, é como ocorre, ou seja, essa praga está acontecendo de que maneira? Então, uma hipótese seria que aquela praga está se espalhando apenas pela parte de baixo da folha. As pragas não se espalham na parte de cima. Então, uma evidência que vai poder comprovar ou não a minha hipótese é observações, né, das culturas, ou até de diferentes culturas, ver se essa praga está em outras culturas ou não, para poder compreender como essa praga se espalha ou se desenvolve. Outro exemplo no contexto de eletrônicos, é um fenômeno que acontece, é um certo bug no microfone de um telefone. Aconteceu esses dias com a diretora. Então, a pergunta, por que aconteceu? Então, uma hipótese seria que é uma falha no sistema operacional do telefone, uma falha no Android, e uma evidência que pode talvez comprovar isso é que ao reiniciar o telefone, o bug para. Tá? Então, é uma exemplificação dessas ideias científicas fora do contexto da ciência, tá? Mas que são similares. Tá? Concluindo, então, contrastando as nossas ideias com o que vocês pensaram naquela tabelinha lá no início. Tá? Vocês já realizaram, então, né, o que vocês pensavam que era cada uma daquelas ideias, e agora, com base na nossa aula, vocês vão pausar o vídeo ali e, nas palavras de vocês, descrever o que são essas coisas ali. Tá? Pausem o vídeo, então, e preencham a tabela. Aqui a gente tem algumas bibliografias que eu consultei para elaborar essa aula, tá? E como atividade complementar também, achei que eu tinha um slide para isso, não tinha. Vocês, assim como fizeram em Química, vocês vão transformar esse mapa conceitual na forma de texto, tá? Para ficar bem sólida essas ideias na memória de vocês, que a gente vai usar elas bastante ao longo desse trimestre, tanto em Química quanto Física, tá? Então, em princípio, era isso, pessoal. Bons estudos para vocês e até nosso próximo encontro. Valeu!